Bom, vamos lá com a continuação da prova. A questão 7, a gente tem que achar qual é a falsa. Óbvio, tem que ler todas, né? Mas eu vou dar uma dica aqui, ó. O método insert i de x insere o item x no início da lista, independente do valor de y. Se ele fosse independente, ou seja, o y não servisse para nada, para que teria esse parâmetro? Né? Na verdade, ele vai inserir sempre o insert, ele insere a lista x, o item x, e o i é a posição. Então não é no início da lista, é a posição i. Então o i aqui significa para índice, né? Qual é a posição do índice que eu estou inserindo o x. Então essa era a alternativa falsa. A questão 8, nós fizemos uma praticamente igual na correção lá na correção não, na revisão da prova. Então vamos lá. Função 1. Aqui, na verdade, já tá até com os comentários que eu tinha depois colocado para fazer a revisão. Então a questão estava assim, ó. E aqui não estava vermelho, né? Estava preto. Então a gente começa aqui, ó. Print my função. Então eu estou chamando a função 1, mandando o valor 1. Então aqui eu estou mandando o valor 1. Então vem para cá, chegando o valor 1. Aí eu vou chamar a função 2, mandando o x, que é 1, mais 1. Então 1 mais 1, eu vou mandar para ele o 2. Então aqui na minha função 2, ele vem quanto? Ele vem 2. E aí eu vou, o x vale 2. Aí 2 mais 1, então eu vou retornar 3. Então ele retorna 3 para cá. Quando aqui chamar a função 2 mandando 2, ele vai retornar 3. Retornou 3, retorna nessa variável, vai exibir o valor 3. Fizemos uma idêntica na revisão. Alternativa 9, né, questão 9, assinale verdadeiro ou falso sobre as afirmações abaixo e marque a alternativa correta. Então, Python, uma função é definida usando a função palavra def. Isso, perfeito. Então, a função em Python é sempre pela variável def. Uma função recursiva em Python é uma função que não pode chamar a si mesma. É o contrário. Ela pode e ela chama ela mesma. Lembra que a gente fez lá alguns exemplos de fatorial com função recursiva, que ela chama ela mesma? E o conceito da recursiva é isso. Ela chama ela para economizar, né, linhas, enfim. Então essa aqui é falso. Quando a gente já fez V e F, a regra, pessoal, quando vocês vão fazer questões de verdadeiro e falso, marca só as que vocês têm certeza absoluta. Então você marcou a que você tem certeza absoluta, às vezes com essas duas questões você já consegue a resposta. Vamos ver qual que começa com V e F. V e F tem duas aqui, ó. Tem a A e a C. O que vai fazer diferença aqui é na penúltima aqui, ó. Então vamos ver na penúltima. A palavra-chave global é usada para criar uma variável global dentro de uma função. Perfeito. Lembra que a gente colocava a palavra global dentro de uma função? E aí essa variável ela virava global. Então vamos ver qual que é a penúltima é verdadeiro. A penúltima é verdadeiro e começa com VF. Então aqui, a alternativa correta tem que ser a C. É a única que está batendo. Não preciso nem olhar as outras. Então sempre quando vocês têm esses VF, marca as que vocês têm absoluta certeza e aí depois vocês vão caçar. Ah, tá, com essas duas que eu tenho ainda não é o suficiente. Então qual que é a outra que eu preciso saber? Ah, preciso saber essa. Então com 3 alternativas você já consegue saber qual que é a questão. Analise o código. A questão 10, ó. While igual a continua, igual a true. Então o que acontece aqui nessa questão 10, pessoal? Aqui eu coloco uma variável, coloco ela como true. E aí eu chamo um while igual a essa variável. Então, inicialmente ela vai ficar como se fosse while igual a true. Mas é uma variável, hein? Aí eu faço um input aqui, né? Estou fazendo um input do usuário, convertendo para inteiro. Faço um for de 0 até 10, né? Lembra que é esse valor menos 1. E aqui eu vou imprimir o valor do usuário. Então vamos imaginar que o usuário digitou 5. Vou digitar o 5, depois eu vou colocar o x fixo, o i vai ser de acordo com o loop, então inicialmente ele começa com 0, depois eu vou colocar o igual fixo, e depois eu vou fazer n vezes i. Então no primeiro momento, n, vamos imaginar que é 5 vezes 0,
vai dar 0. Aí, num segundo momento, ficaria assim, ó, 5 vezes 1, o igual é fixo, 5 vezes 1 dá 5. Enfim, então a gente já sabe que isso aqui é tabuada. Fizemos esse exercício em aula, exatamente esse. Resposta, input. Deseja continuar? Sim ou não? Vou pegar essa resposta string, vou converter para minúsculo, né? E vou comparar. Se for n minúsculo, eu mudo aquela variável que inicialmente era true para false, e ok, só mudei a variável. Quando ele for na próxima vez, vai ser while igual a false. While igual a false, ele sai do loop. Então, o que acontece? Muita gente marcou essa aqui. Essa aqui tá errada, essa questão. Na verdade, eu induzo as pessoas a acharem que tá correto, porque tem uma certa lógica correta. Ó, while igual a continua. A gente sabe que continua igual a true. Então, logo, é como se fosse o while igual a true. Tá correto esse conceito, porém, aqui é um comando. Aqui ele não vai executar realmente como um loop infinito. Diferente do nosso, que é uma variável, eu mudo o valor da variável. Lembrando o seguinte, mesmo que eu coloque o while igual a true, que é um loop infinito, eu poderia colocar aqui o comando break. Então, se ele digitar n, aí eu coloco o break e ele sai do loop infinito. Então, esse conceito aqui, e é óbvio que o loop infinito não dá um erro de cara. Ele executa eternamente. Então, às vezes, até acabar o recurso da máquina, ou eternamente, se não acabar o recurso da máquina. Então, não é essa aqui. Tem algumas que são parecidas, mas não corretas. Por exemplo, ele usa o número primo, ele calcula o número primo. Pô, não é número primo. E de 0 a 11, o for não vai até 11. Então, a gente sabe que não é. Ó, imprime a tabuada de 0 a 10 escolhido pelo... de 0 a 10 do número escolhido pelo usuário. Tá correto. Só que a gente tem uma mais correta ainda, né? E aqui, ó, é sempre a melhor alternativa. Então, ó, ele faz a tabuada de 0 a 10 do número digitado pelo usuário, beleza? Igual a outra, tá correto? E pergunta ao usuário se ele deseja continuar. Então tá aqui, ó. Então pergunta ao usuário se deseja continuar. Aí a gente converte para o valor do texto para minúsculo. Se for n, a gente coloca a variável para false, né? Mas não tem uma alternativa tão completa assim. Então a resposta correta seria essa aqui, ó. Beleza, pessoal? É isso.